Shalom, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer algo ao teu coração. Mais uma vez estamos aqui para trazer algo da parte de Deus. E que essa palavra possa ser impactada ao teu coração, tua mente, e ela possa fazer efeito. Ela possa trazer graça, possa trazer revelação, conhecimento, para que possamos estar preparados, todos os dias contra as astutas ciladas do diabo. Quero ler um texto hoje da palavra de Deus, está em Jó. O livro de Jó, o livro mais antigo que existe. No capítulo 1, no verso 4, diz assim: os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as três irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Verso 13 do capítulo 1 diz assim: olha, um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu escapei para trazer-te a notícia. No verso 18 e 19 diz assim: enquanto este ainda falava, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram, só eu escapei para trazer-te a notícia. Amém, queridos? Tema da nossa mensagem de hoje, que vocês puderam ver na leitura: teus filhos. Teus filhos. A família é muito importante no processo, no projeto de Deus. Deus, nosso Deus, ele constituiu a família como o primeiro ministério. Primeiro ministério do homem na terra é a sua família. É os seus filhos, é a sua casa, é o seu primeiro ministério que Deus tem prazer na família, Deus prioriza a família, Deus honra a família, Deus abençoa a família. Deus tem um propósito e o propósito dele é abençoar todas as famílias da terra. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, saia do meio dos teus, vem para uma terra que eu te mostrarei, porque de ti, através de ti, serão abençoadas todas as famílias da terra. Estamos diante de uma promessa, estamos diante de uma bênção que foi delegada, que foi otorgada pelo próprio Deus. Deus ama a família. Por isso que a Bíblia diz assim: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Deus prioriza a família em primeiro lugar. Amém? Então, quando a gente ler, quando a gente começa
a estudar o livro de Jó, um livro poético, um livro enigmático, um livro cheio de surpresas, cheio de indagações, cheio de perguntas, que são feitas no decorrer da nossa vida cristã. Por que o justo sofre? Por que o sofrimento do justo? E quando a gente começa a ler o livro de Jó, a gente percebe logo de primeira mão que havia uma disputa. Havia uma guerra, havia uma peleja entre Deus e o diabo e Satanás. Preste atenção, Jó não sabia do que estava acontecendo. Nunca passou pela cabeça de Jó o que estava acontecendo. Jó não sabia de nada. Jó é totalmente inocente na história, na situação, e teve o seu envolvimento, nessa história, porque alguém não gostou de Deus o ter abençoado, alguém não gostou de Deus proteger a casa de Jó, alguém não gostou de Deus estar abençoando, prosperando a casa de Jó, e principalmente cercando Jó de tudo que ele pudesse ser atingido com os dardos inflamados do maligno. Houve até então, depois, essa disputa. Jó foi colocado no meio dessa briga, dessa confusão, para provar, para mostrar para Satanás que nós servimos a Deus não porque ele nos dá as coisas, não porque Deus ele nos abençoa, nós não servimos a Deus por aquilo que ele nos dá, por aquilo que ele nos abençoa. Nós servimos a Deus pelo que ele é, nós adoramos a Deus pelo que ele é, pelo que ele representa na nossa vida, pelo que ele representa em nós. Esse Salvador, esse Senhor. Não servimos a Deus pela quantidade de riquezas, de bem, dinheiro, não. Nós servimos a Deus pela sua presença, pela sua graça, pelo seu amor, por ter nos escolhido, por ter nos salvado, por ter tido misericórdia de nós. E aí Jó é envolvido nessa trama, nessa cena, sem saber de nada. A Bíblia diz que não havia homem na terra justo, temente a Deus, reto, íntegro e que se desviava do mal. Não havia homem semelhante a ele. E por causa dessas qualidades, por causa dessas características que o próprio Deus colocou na vida de Jó, ele é provado em todas as áreas da vida, em todos os sentidos da vida. Jó é provado de maneira bruta, de maneira pesada, assim como Deus também provou Abraão. Jó foi provado em todas as esferas do que um homem pode suportar, do que um homem pode aguentar, de sofrer, de padecer, e ainda assim não negar o nome do Senhor, não negar o nome de Deus, não atribuir a Deus a causa do seu sofrimento, a causa do seu martírio, a causa de perder tudo. Jó não atribui a Deus coisa alguma, mesmo ele não sabendo do que estava acontecendo. Na verdade, Deus queria dar uma lição em Satanás, como deu.
Deus queria dar uma lição em Satanás, provando para Satanás que o homem é possível servir a Deus sem riqueza, sem bens, sem dinheiro, sem casa, sem carro, sem comida. É possível servir a Deus passando por dificuldade, passando por lutas, passando por problemas, passando por provações. É possível pessoas servir a Deus e estando em uma situação terminal, no hospital. É possível que pessoas sirvam a Deus em tempos difíceis, em tempos ruins, em tempos de calamidade. É possível que pessoas sirvam a Deus e não atribuem a Deus a causa das suas derrotas, dos seus fracassos, das suas doenças. É possível que pessoas estejam na presença de Deus, mesmo sem carro, mesmo sem casa, mesmo sem emprego, mesmo sem um bom salário, mesmo não tendo o que comer, mesmo passando por dificuldade. É possível, foi essa lição que Deus transmitiu para Satanás. Só que olha o que o texto diz. A gente vai analisar o que a Bíblia diz, na verdade, o que estava por trás de tudo isso. Havia ainda uma coisa que muitas vezes passaram aos olhos de Jó despercebido, mas não totalmente despercebido, porque a Bíblia diz que Jó sempre sacrificava, sempre apresentava os seus filhos em oração, pedindo perdão e apresentando o seu sacrifício. Talvez os meus filhos tenham pecado, talvez os meus filhos estejam errados, e eu vou fazer o sacrifício, vou fazer a penitência, pedir perdão, para que Deus perdoe os pecados dos meus filhos. Só que preste atenção, queridos, a Bíblia diz que ninguém será morto pelo pecado dos seus pais, nem pelo pecado dos seus filhos. Cada um será julgado pelos seus erros, pelos seus pecados. Só que nós estamos aqui falando de família, é a família de Jó. E o que aconteceu com a família de Jó? A Bíblia diz que Jó ele tinha 10 filhos. Ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Jó era um homem de Deus. Jó era uma pessoa de Deus. Jó se preocupava muito com as coisas de Deus. Jó não conhecia a Deus, nunca teve uma experiência com Deus assim, de fato e de verdade, mas ele adorava a Deus, ele servia a Deus, ele procurava andar de conformidade com a palavra de Deus, com os preceitos, com a lei de Deus, sem ter tido uma experiência, sem ter tido uma visão, ou sem ter tido alguma coisa. Mas mesmo assim Jó, ele servia a Deus, ele procurava agradar a Deus, ele procurava servir a Deus de todas as maneiras corretas, sendo justo, sendo fiel, sendo temente a Deus e se desviando do mal. Só que Jó tem uma família, Jó tem uma esposa, Jó tem 10 filhos. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os filhos de Jó, eles celebravam, eles comiam e bebiam sempre na casa do irmão primogênito. Ou seja, talvez aqui fosse um dia especial na vida do filho primogênito de Jó. Talvez aqui, nesse relato, fosse um aniversário do filho primogênito de Jó. Só que a gente não vê o pai nem a mãe de Jó nesse evento. A gente não vê os dois nesse evento. A Bíblia não cita os dois nesse evento. A Bíblia cita que os outros irmãos e as irmãs estavam celebrando essa festa na casa do irmão primogênito.
na casa do irmão mais velho. E eles faziam grandes banquetes, eles faziam grandes festas, e eles bebiam, e eles comiam, e eles se embriagavam, né? Todas as vezes. Talvez esse foi o único dia que passou despercebido aos olhos de Jó. Talvez esse tenha sido o único dia que Jó não apresentou os sacrifícios aos seus filhos. Talvez esse tenha sido o único dia em que Jó se esqueceu de apresentar a Deus os seus filhos em oração, em perdão, em apresentar o seu sacrifício diante de Deus. Então, os filhos convidavam os seus irmãos para beber, comer e se divertir. A gente leu vários textos que eles estão fazendo a mesma coisa. No verso 4, no verso 13 e a partir do verso 18, a Bíblia diz que veio o vento e bateu nos 4 cantos da casa. O vento forte veio e bateu nos 4 cantos da casa, que ela caiu e morreram todos os filhos de Jó. Em um só dia, todos os 10 filhos de Jó morreram em uma só noite, em um só dia. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles estavam bebendo. Beber é pecado? Sim, beber é pecado. Beber é pecado. Beber cerveja, beber vinho, se embriagar, é pecado. A nossa lei brasileira proíbe motoristas que bebam e dirijam embriagado. Um copo, uma dose já é o suficiente para detectar que uma pessoa bebeu, consumiu bebida alcoólica. E ela vai ser penalizada dentro do Código de Trânsito Brasileiro por esse erro, por essa falha. E Deus também condena a bebida. Deus também condena a bebida, a embriaguez, a falta de juízo, que quando as pessoas bebem, elas perdem o juízo e começam a fazer besteira, começam a praticar coisas que não convêm, como o rei Assuero, que bebeu e pediu para que a sua esposa ficasse peladona na frente dos convidados. Amém? É pecado. Bebida é pecado. E por isso, esses filhos de Jó pecaram. Por quê? Porque eles estavam bebendo. Eles estavam em grande farra. Segundo, eles estavam comendo, bebendo, comendo e se divertindo. Comer é pecado? Comer não é pecado. O que é pecado é gula. Gula é que é pecado. E o que é gula? É você comer e você vomitar. E você colocar o dedo na boca e vomitar e comer de novo. Isso é que é gula, isso é que é pecado. Só que o que eles estão comendo é o que está em Colossenses 3:5. Apetite desenfreado. É isso é que é pecado, apetite desenfreado. Ou seja, a pessoa come demais. A pessoa come sem necessidade. A pessoa come já com a barriga cheia. Já não se aguenta de comer e continua comendo. Ou seja, uma pessoa que tem um apetite desordenado, que aí a Bíblia condena. A Bíblia condena o apetite desordenado. Pessoas que não têm educação. Pessoas que são mal educados para comer. É por isso que a Bíblia diz, Salomão diz assim, se você é comilão, coloca uma faca na tua garganta. Uma faca na tua garganta. Salomão também diz que quando você for diante de um governador, de um rei, cuidado com aquilo que te apresentam na mesa. Ou seja, pessoas que têm apetite desordenado.
como os filhos de Jó. Bebiam, comiam e se divertiam. Se divertir é pecado? Se divertir não é pecado, dependendo da forma como você se diverte. Por exemplo, se você quer se divertir dançando de maneira sensual, de maneira que desonra a Deus, aí é pecado. Se você quer se divertir, que você vai para uma festa mundana, uma festa de aparelhagem, para uma festa social, para uma festa dançante, e ali você está se misturado no meio de pessoas ímpias, no meio de pessoas que não conhecem a Deus, e aí você quer se divertir, aí é pecado. Esse divertimento é pecado, te leva à ruína, te leva à condenação. Porque a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Eu tenho que ter a mente de Cristo, eu tenho que saber me divertir. Não é porque eu sou cristão, eu sou crente, que eu não vou me divertir, que eu não vou ser feliz, que eu não vou ser alegre, que eu vou ser uma pessoa triste, carrancuda, doente. Não. O povo de Deus é um povo alegre, o povo de Deus é um povo feliz, que vive na graça e na dependência de Deus, para ser feliz, para ser alegre, se divertir com a família, sair com a família, ir passear, ir dar uma volta na praça, ir no shopping, ir numa praia, no momento quando não tem agitação, quando não tem os festeiros, ir no local isolado, onde tenha pouca gente, onde ele não procure se envolver com as coisas do mundo. Tudo de forma decente, tudo de forma que não venha escandalizar, que não venha dar escândalo, que venha se divertir com prazer, com alegria, com comunhão com Deus. E aí fizeram esse grande banquete, fizeram essa grande comilança na casa do irmão primogênito, fizeram essa festa. Jó e a sua esposa não estão envolvidos nesse ambiente, nesse cenário. Jó e a sua esposa estão fora desse contexto. Talvez o único dia, repito, que ele passou despercebido dele, e não fez o que ele costumava fazer para os seus filhos, que nós devemos fazer pelos nossos filhos, orar pelos nossos filhos, Ensina a criança no caminho que deve andar, ensinar os caminhos de Deus para as nossas crianças, levar nossas crianças para a igreja, ensinar a verdade, ensinar o respeito, o amor da palavra de Deus, orar pelos nossos filhos, educar os nossos filhos com educação cristã, de verdade. Isso é que é correto. E aí o vento veio porque a família, nem todos os participantes da família são crentes. Nem todas as pessoas que compõem a família querem ir para a igreja de fato e de verdade. Mas que o certo seria esse, que todas as famílias, que todos os agregados pudessem estar na presença de Deus. Toda a família pudesse estar junto, adorando a Deus, na casa de Deus. Esse aqui é o correto, esse é o certo. Nenhum componente da família pode ficar afastado, pode ficar longe da presença de Deus. Por quê? Porque ele se torna uma presa fácil para o inimigo, como esses filhos de Jó se tornaram. O que nós fazemos como os pais é passar a mão na cabeça dos nossos filhos, aceitando tudo o que eles querem fazer, do jeito que eles querem fazer. Esquecemos de conduzi-los à casa de Deus. Esqueçamos de mostrar a verdade. Muitos pais têm errado com isso. E os filhos têm sido presa fácil ao inimigo, ao diabo, a Satanás. Por isso que os filhos estão morrendo. Por isso que os filhos, as filhas estão morrendo, estão sendo ceifados. Por quê? Porque eles não querem ter um compromisso com o Senhor, não querem estar na presença de Deus. Eles não querem, quando eles crescem, eles não querem fazer parte da igreja.
E por isso muitos deles estão morrendo, padecendo na mão de Satanás. Jó teve que enterrar 10 filhos em um só dia. Porque a Bíblia diz que o vento veio no momento em que eles estavam se divertindo, no momento em que eles estavam fazendo o banquete. O vento veio, um vento muito forte, que a Bíblia diz, um vento muito forte veio, bateu nos 4 cantos da casa, que caiu e mataram todos os filhos de Jó. Mataram todos os filhos de Jó em um só dia. Em um só dia, Jó perdeu os seus filhos. O vento bateu nos 4 cantos da casa, ou seja, o primeiro canto da casa, que é importante, é a nossa família. O primeiro canto da casa é a família. Nossos filhos, todos eles têm que estar na presença de Deus, para que eles não sejam uma presa fácil do inimigo. Quando eu mostrei isso para um amigo meu, ele disse assim para mim: Pastor Rinaldo, foi por isso que a minha filha foi presa. Por quê? Porque um dia essa casa vai cair. A minha filha não quis ir para a igreja, minha filha não quer ir para a igreja. Nunca quis ir para a igreja, eu sempre ia para a igreja sozinho. Ele era um homem separado, mas que ficou com os filhos. E essa menina conheceu um homem. E esse homem levou essa jovem a cometer coisas absurdas. Eles foram até presos. Ela foi presa. Por quê? Porque ela não quis ir para a igreja com o pai, se meteu com um homem que levou ela a cometer coisas erradas. E essa casa caiu um dia, e esse pai teve que sofrer, teve que pagar um preço para tirar sua filha da cadeia, da prisão. Um dia, quando os filhos não querem estar juntos, um dia essa casa vai cair, um dia essa família vai desmoronar. Que Deus nos livre, que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha, sobre Jesus. Os 4 cantos da casa que foram atingidos de Jó, a primeira coisa foi a família dele que foi destruída. A família dele que foi ceifada. Até a mulher de Jó disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Veja a tua situação, veja como tu estás, não tem mais filho, está destruído, está desmontado, está dilacerado. Por que conservas ainda a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. O segundo canto da casa que foi atingido na vida de Jó foi os bens materiais. Jó perdeu todos os seus bens materiais. Jó perdeu toda a estrutura da sua família, dos seus bens, da sua fazenda onde estava localizado. Todas as casas, todos os materiais foram destruídos. Os camelos, os jumentos, os bois, o terreno de Jó, todos eles foram destruídos, foram saqueados, foram roubados. Os bens materiais. Jó perdeu todos os seus bens materiais. A terceira área da casa que foi atingida de Jó foi a vida financeira. Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu todo o seu dinheiro, toda a sua fonte de renda, toda a sua fonte de riqueza, que eram os seus camelos, que eram os seus jumentos, que eram os seus animais, seus trabalhadores, homens que trabalhavam para ele dignamente. Perdeu a sua vida financeira, e quando a nossa vida financeira está arruinada, todas as outras áreas ficam arruinadas. Jó perdeu o seu dinheiro, Jó perdeu os seus recursos, Jó perdeu a sua conta bancária, como se fosse hoje. Jó perdeu milhões em criptomoedas. Talvez Jó tinha investido em Bitcoin e perdeu tudo. Talvez Jó tinha uma startup, criou uma empresa e Jó perdeu tudo de uma hora para outra. Trazendo para os nossos dias.
perdeu tudo. Não tinha dinheiro, não tinha recursos. Perdeu tudo. Por quê? Por causa dos filhos. Quarto canto da casa que foi atingido na vida de Jó foi a sua saúde. Jó perdeu a sua saúde, não perdeu a vida porque Deus foi camarada. Muitas vezes a gente diz assim, só está vivo porque Deus é camarada. Jó estava vivo porque Deus foi bom para com ele, poupou a sua vida. Mas Jó não tem saúde. Jó está doente. Jó está enfermo. Jó tem bicho por todo o seu corpo. Jó está cheio de enfermidade. Jó está cheio de feridas. Jó está com um mau hálito horrível. Jó está doente, perdeu a sua saúde, perdeu tudo por amor a Deus. Perdeu tudo por amor a Deus, a servir esse Deus tão grande e tão poderoso no nome de Jesus. Deu tudo. E a grande lição que a gente tem, que a gente aprende com Jó, a grande lição que a gente aprende com Jó, de tudo isso, ele vai dizer assim, olha, aí disse assim, nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Amém, queridos? Que possamos aprender com essa lição, que possamos aprender com esse homem e que possamos colocar os nossos filhos, alicerçar a nossa família na presença de Deus. Que possamos colocar os nossos filhos, possamos colocar a nossa família na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Em nome de Jesus. Shalom. Fica com Deus.